Hoje nós estamos aqui com Henrique Lins de Barros, que é pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF. E Henrique pesquisa muito no campo da história da ciência e há muitos anos tem concentrado muito seu trabalho sobre a invenção, né, e o inventor Santos Dumont. É fruto desse trabalho, livros e também um vídeo. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, Henrique, eu acho que uma das nossas primeiras curiosidades é justamente saber de onde surge esse seu interesse por Santos Dumont, né, pela obra e pela pessoa. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença aqui no programa e a oportunidade de poder falar de um trabalho que para mim tem sido bastante importante. Meu interesse pela história da aviação, em particular de Santos Dumont, vem de todo o meu trabalho de pesquisa em física. No final do século XIX, 1890 mais ou menos, a física parecia estar se esgotando e havia 2 ou 3 pontos que eram pontos cruciais para serem resolvidos. Um deles, o voo. Havia um imaginário de que era possível se realizar o voo e vários cientistas estavam investindo na solução do voo. Lord Kelvin, Langley e Santos Dumont, quando chega em Paris, né, em 1898, já na última vez que ele chega depois dos estudos, ele inicia imediatamente um trabalho em torno da dirigibilidade de balões. Esse trabalho é um trabalho muito intenso e muito rápido. Em menos de 10 anos ele resolve todos os problemas. Então o interesse de um físico em torno do voo é que o voo é uma questão científica do final do século XIX e do início do século XX, que vai até mais ou menos 1920. E, curiosamente, o Einstein, que é o iniciador da física moderna, ele tem, em 1916, um trabalho sobre a sustentação dos aviões. É uma questão científica que perdura até a década de 20. Esse interesse, então, faz com que a gente reflita sobre a dificuldade do voo. Por que é tão difícil inventar um avião nesse período? E a figura de Santos Dumont, então, é uma figura central e é uma figura muito rica para ser trabalhada, porque ele tem inserções em todos os momentos da invenção do voo. Além de ser brasileiro. Bom, evidentemente que o fato de ser brasileiro pesa e facilita, de certa forma, a gente obter documentação. Mas é interessante porque é muito raro, no meio desses inventores, uma pessoa que consegue controlar todos os aspectos do voo. Todos os inventos de Santos Dumont foram projetados, construídos e voados por ele, e não como outros inventores que faziam o projeto e deixavam a construção a cargo de uma outra pessoa e o piloto era uma terceira pessoa. Quer dizer, Santos Dumont varre todos os aspectos do voo. Ele é inventor, ele é construtor, ele é o piloto de provas, ele é o homenageado, ele é o reconhecido e o reconhecimento dele vai até 1932, quando ele se suicida. Nesse sentido, quer dizer, obra e inventor são uma coisa única, né? Porque ele vive o tempo todo em função dessa obra, dessa invenção, né? E se confunde quase invenção e criador e criatura, não sei. Eu acho que no Santos Dumont é mais, obra, inventor e invento são uma coisa só. Porque os inventos de Santos Dumont são tão peculiares que são feitos para ele, são quase que vestimentas sob medida. São tão pequenos, são tão frágeis, que só ele, que era uma pessoa muito baixa, muito de pouco peso, pesava 60 quilos e tinha 1,50 m de altura, só ele podia praticamente voar com aquilo. Então, ele mistura tudo. E talvez essa mistura que venha a ser uma das causas da grave depressão que ele vai começar a ter após a Primeira Guerra, porque ele realmente se confunde com o avião. Ele vira o avião. Então, ele, ao ver o avião sendo utilizado na guerra, ele acha que ele é o responsável por uma guerra. E ele já está no estado de depressão e isso contribui para agravar esse estado de depressão. Gostaria de conversar mais hoje aqui sobre a sua obra, né? A sua obra em torno do Santos Dumont, que é constituída de 3 livros e de um vídeo. Então, queria que você contasse um pouco como surge a ideia desse vídeo, porque eu imagino que foi ao longo da pesquisa, nesses documentos e acervos, que você resolve, então, transformar esse material num outro tipo de divulgação. Aí tem, talvez, 2 momentos importantes. Um momento importante é a gente perceber, durante o trabalho de pesquisa,
que uma pesquisa na área da física ou uma pesquisa na área da história tende a ficar restrita a um grupo muito pequeno de leitores e de pessoas interessadas. O segundo momento é que um personagem como Saint-Simon, que é uma figura nacional de conhecimento de todo o Brasil, ele necessita um melhor trabalho da sua personalidade. O Brasil costuma pensar que Saint-Simon é um inventor do avião, é o pai da aviação, uns termos estranhos assim, mas que ele foi a Paris e chegou lá e inventou o avião. E, na verdade, Saint-Simon, ao chegar em Paris, ele encontrou um grupo muito grande de outros inventores, cientistas, como o Eiffel, né, que construiu a Torre Eiffel, trabalhando ativamente na questão do voo, né, e ele participa desse debate científico da época e dá as contribuições dele. E quando eu estava como diretor do Museu de Astronomia, eu tive essa possibilidade de ter um contato muito grande com a questão da divulgação de ciência. A gente tem que fazer ciência, sim, mas a gente tem que principalmente saber divulgar essa ciência para um público mais amplo. E Saint-Simon pede isso. Então, naturalmente, a ideia de escrever um livro, além de artigos científicos publicados em revistas especializadas, além de palestras e conferências, o livro é sempre uma coisa muito pesada, porque tem uma durabilidade. E o vídeo, diante de uma documentação iconográfica que aos poucos foi surgindo e que quase que conta o filme para a gente. Nós temos fotografias de Saint-Simon em todos os momentos críticos da vida dele, os momentos em que ele está fazendo experimentações, o momento em que ele está no campo de provas, o momento em que ele está sendo homenageado. Então, é um material iconográfico tão rico que não caberia num livro, teria que ser um filme. Por isso, então, a ideia começou a se cristalizar e pensando em fazer um vídeo que, para mim, seria uma aventura completamente nova, porque eu não trabalho com cinema, não trabalho com vídeo, então era preciso buscar uma linguagem apropriada para uma descrição em imagens no tempo da imagem. O tempo da imagem é um tempo próprio, claro, né? O tempo anda, né? É um tempo talvez mais semelhante ao tempo da música, né? Porque você não volta 3 páginas para reler alguma coisa. Você lê o filme, mas o filme continua. O filme impõe ao espectador um determinado ritmo. Então, a partir dessa percepção, dessa reflexão, comecei a pensar num filme que fosse um filme de muita informação, a informação muito precisa, em que fosse necessário que a iconografia apresentada fosse correta, para não passar uma imagem equivocada do personagem, da história, e um filme que não enfocasse somente Saint-Simon, mas que mostrasse a época em que Saint-Simon está trabalhando e o momento de toda a sociedade brasileira e europeia em que essa produção, em que esse invento vai aparecer e revolucionar. O invento do voo, ele é o invento inaugural do século XX. É o primeiro voo dirigido, realizado por Saint-Simon em 19 de outubro de 1901, foi realizado no primeiro ano do século XX. E o primeiro voo do avião em 1906, quer dizer, na primeira década do século XX, o voo, que era grande questão, grande enigma do século XIX, ele é resolvido. O século XX é o século do voo, né? Então, é essa produção de tentar conciliar a produção do trabalho científico publicado na revista, a produção das conferências que a gente tem que dar na nossa vida acadêmica, das aulas que a gente participa, das eventuais orientações que a gente faz, a meu ver, devem necessariamente desaguar em um produto para a sociedade, um produto mais amplo, que é a produção do livro e a produção do vídeo, que é uma ferramenta absolutamente fantástica para se trabalhar elementos que um livro não é suficiente para abordar, né? O vídeo, ele dá um olhar novo, ele dá uma dinâmica nova e ele trabalha com imagem, né? Então você tem toda uma outra linguagem, todo um outro campo que uma imagem pode passar. Como é que você, digamos assim, físico de gabinete, né? Digamos assim, né?
e mergulhado nessa iconografia, nesses documentos que você busca, como é que você vai, então, não digo pensar, mas viabilizar esse vídeo? Quer dizer, como é que você vai se meter nessa? Bom, é uma aventura, né? Eu acho que a produção de um filme é sempre uma aventura, porque o número de variáveis que você tem que lidar é extremamente grande. Outro ponto é o seguinte, você tem que ter financiamento. O financiamento eu consegui através da FAPERJ, que concedeu uma bolsa de iniciação científica. Então eu tive uma pessoa, o Rubem, que me ajudou muito na parte técnica do vídeo. Tinha na equipe do museu 2 pessoas, o Durval e o Ferreira, que me ajudaram na câmera. O Museu de Astronomia tem uma ilha de vídeo, o Matic, que permitia então uma edição em corte seco. E tinha necessidade de fazer essa produção. A equipe era só isso. Essa produção foi feita a partir de documentos que foram sendo coletados e improvisações fortes que foram feitas, tentando dar uma dinâmica ao filme. O filme levou quase 2 anos para ser produzido, porque na medida em que a gente começou a levantar documentos iconográficos para narrar uma história, num efeito cascata, muito mais documentação veio chegando às nossas mãos. A gente foi descobrindo que o que a gente pensava que já era suficiente para um filme era pouco diante do que a gente tinha, porque muitas pessoas ofereceram seus acervos particulares para serem filmados, serem documentados, e isso, de repente, passou a ser uma pilha assim, enorme. A gente trabalhou com mais ou menos 700 fotografias e sem conseguir fazer uma arrumação delas. Então, a coisa foi feita toda dentro da sala em que a gente fazia filmagem e edição. A edição foi feita de uma maneira pouco tradicional, que a gente tinha um roteiro, eu escrevi o roteiro, esse roteiro foi narrado, né? E depois a gente começou a colocar as imagens, e aí, na medida que fomos colocando as imagens, a gente foi mudando a narração. Então, em várias ocasiões, a gente teve que refazer todo o vídeo e numa ilha não digital, uma ilha de corte seco, quer dizer, então refazer todo o vídeo era começar tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo para incluir uma imagem que a gente tinha encontrado. Você teve acesso ao acervo particular da família do Santos Dumont, né? Eu tive acesso ao acervo da Sofia Helena, que faleceu há pouco tempo. Ela é uma pessoa, das últimas pessoas a conhecer Santos Dumont pessoalmente. Ela era sobrinha neta de Santos Dumont. Ela o conheceu quando tinha uns 13, 14 anos. E ela tinha os álbuns de recortes de jornal que Santos Dumont manteve durante sua vida sobre a obra dele. Esses álbuns, grande parte desses recortes foram perdidos numa enchente que teve na Praia do Flamengo, mas mesmo assim sobrou algo como 5 álbuns de fotografia com 12 mil recortes de jornal. Nossa. E fotografias. E a Sofia Helena nos colocou à disposição de usar esse material sem nenhum problema. A outra pessoa importante foi o Alcir Oliveira, que é um colecionador de postais e que tem uma coleção de mais de 300 postais sobre Santos Dumont. Ele autorizou a gente a fotografar todos esses postais e com isso a gente foi aumentando. Isso é uma cascata. E eu imagino a dificuldade, né? Da escolha, da seleção, da escolha, porque não dá para botar tudo, né? E bom, aí... Clarice, a maior dificuldade é que eu não sou uma pessoa organizada. Então, além disso, tinha um problema da organização. E, às vezes a gente eu sabia perfeitamente, tem a fotografia e tal, mas aonde eu guardei? Está em casa, está no gabinete de trabalho, está na ilha de vídeo, onde está? Então, às vezes, passava uma semana procurando a fotografia que estava dentro de um livro que eu tinha guardado e achava que aquele era o lugar ideal para se ficar bem guardadinho, né? Então, isso foi realmente uma aventura complicada da gente colocar isso numa certa ordem. Recentemente, Henrique, você teve uma outra experiência, né, que foi acompanhar a construção de um 14 bis, de uma réplica do 14 bis em Caldas Novas. Então, como é isso, né, de você ser chamado, né, não só como consultor, mas participando praticamente da construção dessa réplica? É quase uma invenção da invenção, né, uma reinvenção, não sei porquê. Nos dias de hoje, você construiu um 14 bis dentro dos mesmos parâmetros de Santos Dumont. O Alan Calassa, que é um empresário de Caldas Novas, ele resolveu construir o 14 bis, começou a construção há uns 2 anos atrás, a partir da plantação do bambu,
que o 14 bis é de bambu e pinho. Então ele plantou o bambu e seguiu todo o crescimento do bambu até o momento do corte para ter o bambu na especificação correta. E ele, em contato com o Vander Montandon, que é um engenheiro aeronáutico, um coronel reformado, e o Helder Bose, que é um piloto de aeronaves, de agrícolas, e a Aline Calassa, filha do Alain, que é também uma pessoa que sabe pilotar o avião, um contato desse grupo, eu participei da parte do levantamento das especificações históricas do avião. Foi construído um primeiro protótipo e o segundo protótipo está sendo construído agora seguindo essas especificações. O curioso e interessante disso é que é uma aula de técnica do início do século para a gente. O que a gente conhecia do 14 bis não é verdade. O avião é um projeto absolutamente genial, em que não tem nenhuma parte desnecessária e que todo projeto visa a redução de peso, aumento da resistência e aumento da sustentação. E o avião é de tal forma leve e fantástico, de certa maneira, que ele voa, né? Ele é capaz de sair do chão. É muito difícil o controle, o piloto vai em pé. É o único avião da história da aviação em que o piloto vai em pé, sem controles de pé nem nada. Então, o Helder, que é o piloto, e a Aline, que está começando a tentar voar o avião, eles estão tendo que reaprender o voo a partir de uma outra concepção de voo que foi abandonada na história. O avião voa, né? E você já foi? Não, já deu uma voar voltinha? com o avião é impossível, é impossível. Também foi feito sob medida? O avião é absolutamente seguindo todas as indicações. Então, a largura da fuselagem tem 44 centímetros, tá? A altura 80 centímetros. Nossa. A boca da cesta, tem 27 centímetros por 33. Então, só uma pessoa magra é capaz de entrar nessa cesta. Então, o avião é diminuto, né? A potência do motor é limítrofe. Então, é uma aventura nova, né? A gente vai ter que... A gente não. O Helder e a Aline vão ter que aprender a voar esse avião. E, evidentemente, o voo do 14 bis não será um voo nos moldes tradicionais que a gente tem hoje no século XXI. Claro. É um voo que, se atingir 100 metros, 100 e poucos metros, já é um grande voo. Depois dessa experiência em Caldas Novas, você não pretende dar uma voltinha nesse avião? Quem sabe sentir as emoções que você talvez tenha sentido durante até a pesquisa, né? Porque a pesquisa com documentos e iconografia, ela também nos faz sentir momentos fortes de emoção. Olha, Clarice, eu acho que isso é um pouco o mito da caverna, né? O mito da caverna é que a gente está dentro da caverna só vendo sombras e um de nós sai lá fora, olha e vê os objetos reais, né? E eu diria que essa saída é a pesquisa, né? Nós primeiro víamos uma figura de Santos Dumont, que era figura pintada por governos ditatoriais, como o governo Getúlio, e posteriormente durante a ditadura de 64, e era uma figura muito desumana, né? Era uma figura de um santo, era uma figura que não morria, era um homem que não tinha defeitos. Então, a pesquisa científica, com a documentação histórica, nos dá o caráter humano dessa pessoa, né? E isso é muito interessante. Mas o retorno à caverna é você voltar agora à sociedade e mostrar concretamente essa pessoa, né? E aí há uma reação. Quer dizer, a construção do 14 bis é uma parte desse retorno, né? Sempre se falou que o 14 bis voou uma única vez. Não é verdade. O 14 bis voou, na época, mais de 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes. Sempre se falou que o avião voou por sorte. Não é verdade. O avião tem condições de voo. Então, esse retorno é o retorno que a pesquisa permite e que o desafio é você chegar à sociedade de novo. É você dizer, não, Santos Dumont não morreu por depressão causada pelo avião. Ele morreu por depressão, sim, mas não, a causa morte dele não foi imediatamente a questão do voo. Aquilo já faz parte de um estado depressivo que começa em 1910 e que ele consegue, por causa de uma esclerose múltipla, ele consegue ainda assim ter uma participação ativa no cenário aeronáutico até 1932. E aí já em um estado de depressão agudo, ele suicida-se.
Então, esse retorno à caverna, o retorno à sociedade, e a gente dizer, olha, o que vocês conhecem sobre essa figura, na verdade, tem que ser repensado, vocês têm que pensar de novo, eu acho que é o retorno que gratifica de qualquer pesquisa, em particular a pesquisa histórica, que a gente reconstrói o fato histórico, é evidente com as visões atuais, mas a gente pode rever um momento da história e esse momento, então, é muito educativo. É muito elucidativo essa questão, por exemplo. Pensar que Einstein, em 1916, está falando sobre o voo é uma coisa desconhecida da sociedade. Claro, Einstein está sempre relacionado a um físico desligado do mundo, que vive pensando. E, no entanto, ele está trabalhando numa indústria aeronáutica alemã durante a guerra. Ele recebe dessa indústria dinheiro. Então, essa nova visão é uma obrigação nossa como pesquisador de passar e é uma obrigação que é extremamente gratificante, mas também extremamente crítica, né? Porque em vários momentos a gente é confrontado com pressupostos ou com um julgamento, com uma série de leituras equivocadas que você tem que corrigir isso, né? Então, eu diria que o avião construído agora, para mim, o prazer de ver esse avião construído é dizer o seguinte, que maravilha, né? Até agora eu trabalhava com papel, né? Papel velho, papel novo que eu estava fazendo, mas agora tem um objeto físico e esse objeto vai ficar. Ele vai ser doado ao Museu do Ar na França e um outro doado ao Museu do Campo dos Afonsos aqui no Brasil. Nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, mas a gente vai acompanhar você, que ainda tem muitas histórias a contar pelo que já nos disse. Esse programa teve uma peculiaridade de não poder apresentar o vídeo do Henrique na íntegra, mas eu convido todos vocês a assistirem o vídeo na íntegra através da UERJ Vídeo, que vai ficar disponível esse vídeo e a entrevista, e convido também para lerem o livro do Henrique, também Santos Dumont. Agradeço imensamente, um bom programa para todos e até a próxima vez.